Então tá, turma, para dar continuidade aqui à discussão vetorial. Então nós vimos já na situação anterior, aí, na aulinha anterior, vetores com mesma direção e com o mesmo sentido e vetores com mesma direção e sentidos opostos, como que é feita a adição. Só que existe também uma situação na qual você pode falar o seguinte, ó. Se eu tenho um corpo e sobre este corpo eu aplico duas forças, uma, por exemplo, na vertical, vou chamar aqui de F1, só para preservar a discussão que tínhamos anteriormente. F1 na vertical. E F2, uma outra força, só que agora na horizontal. Tá aqui, ó, F1 está na vertical, F2 está na horizontal. Quer dizer que essas forças, né, o vetor F1 e o vetor F2 são perpendiculares. Então quer dizer que a adição vetorial agora, ela requer um outro tipo de análise. Quer dizer, a análise no todo é a mesma, tá? Mas a forma como você determina o módulo é diferente daquilo que a gente fez na aula anterior. Então, a adição vetorial, então, pela notação, fica assim: eu quero encontrar o resultado dessas duas forças. Eu posso falar que o vetor força resultante é a soma do vetor força 1 com o vetor força 2. Aqui é uma adição vetorial, tá vendo? Continua a mesma notação. Porém, quando você analisa essa situação, você tem alguns métodos para resolver. Parte do princípio que você vai escolher algum dos vetores para iniciar a análise. Por exemplo, eu vou começar com F1 aqui, ó. Se você preserva a direção e o sentido de F1, então tá aqui, ó. Esse é o vetor força 1. Tá na vertical, aponta para cima, tem módulo 3. O vetor F2, né, você vai conectar a base do vetor F2, no caso força, na extremidade do primeiro. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, força 2. O vetor que a gente vai chamar de força resultante deve conectar a base do primeiro na extremidade do último. Então, tá aqui, ó. Esse é o vetor força resultante. E aí, você lembra que se são perpendiculares, pronto, tá aqui. Já dá para ter uma noção do que a gente vai fazer, né? Só para mostrar uma outra possibilidade, eu poderia ter começado com o vetor F2. Se você começa com o vetor F2, então, por exemplo, aqui, ó, tá aqui o vetor F2, ó. Quero começar com o vetor F2, não tem problema. Tá aqui o vetor F2 na mesma direção, no mesmo sentido que a situação descrita. Então, anotar aqui, ó. Esse é o vetor força 2. O vetor força 1 vai ser conectado aqui nessa extremidade. Então nós temos, ó, 1, 2, 3. Esse é o vetor força 1. Pronto. Quem é o vetor força resultante? É o vetor que conecta a base do primeiro na extremidade do último. Perceba que a força resultante aqui, ó, tem que ter o mesmo resultado, independentemente da escolha dos vetores. Tá? Eu também poderia realizar a adição de dois vetores de outra maneira. Como? Eu posso escolher, né, um deles aqui, ó, e, por exemplo, o F1, tá aqui, ó, F1, e conectar os dois vetores pelas suas bases. Então, aqui está o F1 e aqui está o F2. Pronto. Esse método aqui é chamado método do paralelogramo, tá? Vamos lembrar que nesse caso específico, que é o estudo de hoje, nós temos vetores com direções perpendiculares. Então, direções perpendiculares. Vamos ver o resultado dessa soma. Tá. No método do paralelogramo, você conecta os dois vetores pelas suas bases e nas extremidades você traça uma linha paralela. Então, tá vendo?
Na extremidade do 1, eu traço uma linha paralela ao 2. Na extremidade do 2, eu traço uma linha paralela ao 1. Tá aí. A diagonal do paralelogramo, que nesse caso aqui é um retângulo, ela representa a força resultante. Então tá aqui, ó, força resultante. Tá aí. Tudo bem, pessoal? Então nós temos, ó, essa situação que é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Então eu posso escolher qualquer uma delas e vou entender que a sua análise é para o módulo. Se você olha para essa figura, você percebe que é um triângulo retângulo e, para a condição dada, ó, a força resultante representa a hipotenusa do triângulo retângulo. Quer dizer que eu posso falar que o módulo da força resultante ao quadrado é o quadrado de um dos catetos somado ao quadrado do outro cateto. Aí, ó, o teorema de Pitágoras para determinar o módulo, tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui, ó. Como eu tenho para essa situação módulo da força 1, 3, e módulo da força 2, 4, se eu aplicar aqui o tal do teorema de Pitágoras, fica assim, ó, força resultante ao quadrado, F1, 3 ao quadrado, mais F2, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Isso aqui é bem conhecido, vai dar 25. Sim? Então a força resultante ao quadrado dá 25. Posso falar que o módulo da força resultante é a raiz quadrada de 25, que dá 5 newtons. Tá bem? Então, aqui, ó, posso falar que o módulo da força resultante, 5 newtons. Tá aí, pessoal. Então, agora nós temos uma aplicação para direções perpendiculares para a soma de vetores, a nossa adição vetorial. Valeu, até a próxima aí.